Ragadirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, com a leitura dos shlokas número 6 e do shloka número 7. Então, no meu livro aqui, ele faz uma divisão, ele quebra a segunda metade do shloka número 6, faz um comentário, 2 comentários, depois ele faz o shloka número 7 separado. Eu preferi juntar esses dois, porque aos poucos eu vou ter que começar a acelerar o nosso passo um pouquinho. Então nem sempre agora eu vou seguir exatamente a quebra, de parágrafo do meu Samhita, porque se for um vídeo por quebra de parágrafo, a gente vai demorar mais um ano só para fazer o capítulo 2. E eu não quero isso. Eu quero que a gente comece aos pouquinhos a acelerar. Eu já estou acostumando vocês com a linguagem menos decupada, com um comentário um pouco mais solto, com o texto original aqui do lado e com a transliteração já mais correta. Então, vocês que estão acompanhando essa série desde o início já estão começando a ganhar uma familiaridade com isso. Vocês percebem que vocês vão ter que ter um caderninho para anotar as coisas aí. Eu já não estou dando tudo mastigadinho para vocês, como a gente fez desde o iniciozinho. Se eu der um mastigadinho 100%, não vai dar tempo da gente fechar esse livro na minha vida, E eu vou traduzir, eu estou traduzindo esse livro com ele todo decupadinho, mais bonitinho. Então vocês vão ter esse material em breve, Não sei exatamente ainda quando. A gente queria publicar esse ano, mas não vai dar tempo, eu não estou dando conta da quantidade de coisas que a gente está fazendo pelo Vida Veda, o que é um bom sinal, Mas eu estou atrasado em relação a algumas coisas e uma delas é a publicação da minha tradução do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, que eu queria que saísse esse ano, até o final desse ano, mas que eu acho que não vai sair não. Bom, então o shloka, metade do shloka 6 e o shloka inteiro número 7, na verdade eles foram divididos no meu livro, mas eu vou ler aqui eles para você, eu vou ler eles dois juntos, porque eles têm eles são mais ou menos, eles estão dentro de um mesmo contexto semântico, Então faz sentido fazer essa junção. Então, o shloka diz o seguinte: Tato navana gandosha dhuma tambula bhagbavet Tambulam kshatapita rukshotkupita chakshusham vesham murchamadartanam apatyam shoshinamapi. Então, esse shloka, ele não está falando do mesmo assunto, que a gente estava falando no nosso encontro passado. Ele meio que continua, elaborando quais são as rotinas matinais que as pessoas deveriam fazer. E aí ele meio que bota um apanhadão aqui de várias rotinas matinais. Então, lá atrás, vocês vão lembrar que nos primeiros shlokas desse capítulo 2, ele disse, olha, você vai acordar, você vai se observar, e você vai fazer as suas rotinas de higiene, e tal e tal. E aí ele começou a te dar várias rotininhas, Então ele falou, por exemplo, do cuidado dos olhos, E aqui ele botou um apanhado, botou tudo junto num shloka só, um monte de procedimentos. Quais são esses procedimentos? Então ele fala tato, tataha, navana, gandusha, dhuma, tambula bhagbavet. Então, o navana é um outro nome que a gente usa para o nasya, que vocês conhecem como nasya. Então, é a aplicação de óleo medicado dentro do nariz, Então, o navana. Gandusha significa quando você bota algum líquido medicado na boca, pode ser um óleo medicado, pode ser um chá, pode ser água morna, por exemplo, simplesmente, e você enche a sua boca completamente com esse líquido e mantém a boca cheia desse líquido até você começar a lacrimejar e ter os sintomas esperados daqueles remédios que a gente aplicou. Então, a gente tem 2 procedimentos separados, um chama Kavala e o outro chama Gandusha, e agora ele está falando do Gandusha. Então o Gandusha não é um bochecho ou um gargarejo, não é isso. O Gandusha, ele é quando você enche a sua boca totalmente. A gente não faz isso, no nosso dia a dia. A gente normalmente faz o que a gente chama de kavala. A gente bota um pouquinho de líquido, sobra ar na boca, e a gente movimenta esse líquido pela boca. O que hoje as pessoas chamam de oil pulling, lá fora. Eles botam uma colherada de óleo de coco, por exemplo, na boca e ficam meio que jogando esse óleo para lá e para cá. Isso não é Gandusha, tecnicamente.
O Gandusha é da maneira como eu expliquei para vocês. Dhuma. Dhuma significa a aplicação de fumaças medicadas, então a inalação de fumaças medicadas. Tambula Bhagaveta, então você vai comer o tambula, que a gente já falou um pouquinho sobre o tambula, né, sobre as combinações que você pode usar para fazer esse tambula aí, quando a gente falou lá da higiene bucal, né, da escovação de dentes e tal. Então ele tá dando meio que uma ordem aqui para você, né? Então você faz o Nasya primeiro, depois você faz o Gandusha, depois você faz o Dhuma e o tambula. Então o Nasya, ele vai aplicar o óleo. O Gandusha, ele vai aplicar o óleo ou o medicamento. E aí depois, o Dhuma, a inalação de fumaça medicada, ele vai dar uma limpada no excesso de óleo que fica. E a mesma coisa vai ser com o tambula. Quando você ficar comendo aquele pan, aquelas ervas, aqueles temperos e tal, você vai dar uma limpada na sua boca daquele excesso de óleo ou de medicamento que foi usado. Então, é muito interessante porque aqui tem um paralelo com aquela questão do Abhyanga e do Udvartana. A gente vai falar sobre isso com muito cuidado, mas vocês vão perceber que a gente aplica o óleo e logo em seguida a gente tem alguma coisa que tira o excesso do óleo, né, do corpo. Então aqui você percebe isso nos sentidos. O que ele está fazendo basicamente, até o shloka número 7, é cuidar de todos os sentidos, né? Então a gente vai cuidar da boca, a gente vai cuidar dos olhos, a gente vai cuidar do nariz, a gente vai inalar o ar e tal e tal. E é isso que ele vai continuar fazendo pelos próximos shlokas, né? Então o cuidado com os órgãos dos sentidos é muito fundamental na rotina do Dinacharya. Se vocês pararem pra pensar, isso é meio óbvio, né? A gente tem uns órgãos dos sentidos e a gente não presta nem atenção para eles, então. Você já nem presta atenção no corpo direito, a gente pega o celular e fica lá naquela coisa no Instagram, né? Mas se você parar para se observar, você vai parar para cuidar de todos os seus órgãos dos sentidos. Eles são o seu contato com a realidade. Então é muito importante que a gente faça essa manutenção da saúde dos órgãos dos sentidos diariamente. Então ele vai continuar, né? Tambulam kshatapita srarukshotkupita chakshusham vishamurchamadartanam apatyam shoshinam api. Então, tambulam apatyam. O tambula, esse comer esses temperos e tal, que na Índia hoje em dia a gente chama de pan, ele é apatyam, ele não deve ser feito em alguns casos, né? Então, quais são esses casos? Kshata, pitasra. Kshata é quando a pessoa sofreu algum tipo de trauma físico, né? Sofreu algum acidente, né? Algum trauma físico. Então, isso é o kshata. Pitasra. Pita asra é um nome que a gente dá também para Rakta Pita. É normalmente quando você tem algum sangramento, algum tipo de hemorragia, por cima, por baixo, pelos poros, enfim. Tem uma série de complicações possíveis tanto de doenças e uma doença em si, né? É um processo patológico completo que a gente chama de Rakta Pita, e aqui ele está chamando de Pita Asra, é o mesmo processo. Ruksho. Ruksha significa que a pessoa está muito seca, muito ressecada, muito desidratada, por exemplo. Utkupita Chakshu. Então, Chakshu, lembra, a gente falou, já são os olhos. Utkupita. Então é quando você tem um processo de o pita ficando agravado nos olhos. Então, você chamaria isso de doenças inflamatórias dos olhos, por exemplo, ou vermelhidão nos olhos. Então, tem uma série de processos que acontecem com os olhos quando a pessoa está com os olhos muito vermelhos, muito inflamados, que a gente olha e chama isso de Utkupita Chakshu. Então, é o pita agravado nos olhos, né? Visha. Visha significa envenenamento, né? Quando a pessoa tá sofrendo doença por causa de um processo de veneno, né? De envenenamento. Murcha. Murcha significa quando a pessoa perde a consciência. Madartanam. Mada significa intoxicação alcoólica, né? Então, se a pessoa está alcoolizada, por exemplo. Shoshinam. Api. A palavra api significa também, né? E se a pessoa está com xoxa, se ela está muito sem força, se ela está muito cansada, se ela está assim, sem energia, né? Então, api também, né? Então, em todos esses casos que ele listou, você não deveria fazer o tambula. Você não deveria comer esses temperos e tal que a gente comentou antes. E que são uma prática muito comum, né? No nosso caso aqui, a gente tem que sempre tomar cuidado, na nossa prática hoje, em 2018, né, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês,
do Dinacharya é você parar para entender qual é a lógica por trás disso, né? Se você tem essas doenças, elas representam um agravamento de determinados processos no corpo. Você está com algum dosha agravado num sentido ou no outro. No momento que você usa o pan, você está comendo ervas que podem agravar esses processos, entendeu? Então, bem simplesmente, percebe como às vezes vocês talvez usem uma pasta de dente que ela tem propriedades sarvadravyam aushadham, dizem os samhitas, todos os objetos, todas as substâncias no mundo são potencialmente um remédio. Então, quando você bota a pasta de dente na escova e você escova o seu dente, se essa pasta de dente ela tem um sabor específico, um guna específico, ela vai influenciar os doshas. Se você está sofrendo de algum desses problemas que ele listou aqui, por exemplo, talvez o uso da pasta de dente mesmo não fosse recomendado, porque você vai agravar, de repente, potencialmente vai agravar os doshas. Então, percebe como isso não é um conjunto de regras cegas, estúpidas de tantos milhares de anos atrás. A gente tem que parar e olhar e ver. Calma aí, eu não estou comendo tambula, eu não faço tambula sevana no meu dia a dia, né? Então isso aqui não se aplica a mim. Não. Preste atenção como isso se aplica a você. O que você mastiga logo de manhã, né? As pessoas me dizem, Matheus, água com limão, água morna com limão de manhã é super ayurvédico. Eu digo, não é. Depende de como o seu corpo está naquele momento. Tem muitos processos de agravamento de dosha no qual a água com limão não é um bom remédio, né? Não é um bom ahara, não é um bom alimento. Então, a pessoa tem que ter capacidade de se observar, entender o que esse alimento gera no corpo dela, e aí fazer um acesso consciente se ela vai ou não consumir aquele alimento, botar aquilo na boca dela, mesmo que ela vá cuspir depois, percebe? O rasa, o sentido de sabor, ele acontece quando a substância encosta na língua. Então, mesmo que você bote alguma coisa na boca, bochecha e cuspa, depois aquilo tem um efeito dentro do seu corpo, nos doshas do corpo, né? Que é muito interessante. E a gente vai falar sobre isso bastante, muito mais para frente, lá no capítulo 9 e 10 do Sutrasthana, quando a gente vai falar sobre Dravida Vijnana, o conhecimento das substâncias, e Rasa Bhedya, a classificação dos raças, dos sabores. Não precisa se preocupar com isso, a gente vai entrar em muito, muito, muito mais detalhe. Bom, esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Então vamos entrar aqui no nosso minutinho de sânscrito, né? O que eu quero fazer com vocês hoje é revisar todas as vogais que a gente já aprendeu. Então, vamos tentar pegar esse shloka que a gente leu agora e identificar, passo por passo, todas as vogais que foram utilizadas nesse shloka. Vamos lá? Vamos junto? Então, o ideal para vocês é só olhar para a parte do sânscrito, se vocês quiserem realmente testar. Se você olhar para a transliteração, fica muito claro, né, o que você está vendo um O, um A, um I e tal, né? Então não tem muito efeito para você. Então, o legal é você dar uma tapada meio que na parte da transliteração e tentar focar só no sânscrito. É óbvio que a gente ainda não estudou as consoantes todas do sânscrito, então você vai ficar um pouco perdidinho. Alguns de vocês já estudam sânscrito há muito tempo e tem um conforto com isso, talvez nem já tenham pulado esse vídeo, né? Essa parte do vídeo vocês já até pularam para outro vídeo. E é bom, tem vários vídeos aí para vocês verem no YouTube e no canal do Vida Veda, então manda brasa. Aqueles de vocês que querem fazer essa brincadeira, tapa a transliteração e olha só para o sânscrito. E vamos lá. Ta, to. Então, ta, vocês vão ver é tipo uma cadeirinha, né? E vocês não vão ver nada do lado, né? Que indica que tem uma consoante aí. Então, se não tem nada sendo indicado, qual é a consoante presente? É o A. Então você pronuncia isso, ta, ta. Tem outra cadeirinha igualzinha a essa, com um traço e um acento em cima. O traço com acento em cima é uma indicação do O. Então a gente vai falar ta, to. Na. Na é o N com o A. Tá vendo que tem um traço? Esse traço sozinho, sem acento nenhum em cima, ele indica o A. A vogal A aberta, né? Grande. V não tem nada do lado, então é o A. N não tem nada do lado, então é o A. G, então não tem nada do lado, é o. E tem uma barriguinha com um S aí e com um trocinho embaixo. Esse trocinho embaixo é o U longo, né? Então vocês já sabem isso. Vocês não sabem que, de repente não sabem que é o Hanan, você não sabe o R, mas você sabe que tem um U aí embaixo. Aí tem um P aí meio estranho, que não tem nada perto dele, então é o A. E aí tem um outro, sei lá, um 3, né? Podemos dizer isso? Não, o 3 em português é o contrário, né? Gente, eu já estou muito confuso. Então, mas embaixo dele você vê que tem de novo uma barriguinha. E essa barriguinha é o U de novo. Do lado tem o M, que não tem nada, então é o A.
Aí tem de novo essa cadeninha com um traço, tá vendo o traço aí? Ele é indicativo do A. E aí a próxima você vê que tem uma barriguinha de novo embaixo, é o U de novo. Depois tem essa coisa estranha aí que não tem nada, então é o A. Depois tem um negócio com tração do lado, e o traço, vocês já sabem que é o A. Depois tem umas várias letras que não tem nada, então também é o A. E aí tem um acento em cima. Esse acento em cima é o E, que a gente aprendeu no nosso estudo passado. E aí essa barriguinha é o V, né? O V. E aí tem um outro aí que tem um traço embaixo, né? Tem como se fosse um acento, mas embaixo. Ele está indicando esse acento embaixo, o it, que significa que não tem nada, não tem nenhuma. Então, essa letra aí é o T. Então você pronuncia ele T, mas como ele, se ele tivesse nada marcado, ele seria o A. O A estaria embutido. Como ele tem um tracinho embaixo, na verdade ele está me dizendo não tem o A. Então a gente pronuncia só. Ele é um T mudo, digamos assim. Na segunda linha, ele tem uma letrinha de novo, o T, se vocês já identificaram. Ele tem um traço, então é o A. A próxima do lado tem uma barriguinha embaixo, que é o U longo. E a próxima do lado não tem nada, tem um ponto em cima que a gente ainda não sabe o que é, então deixa ele pra lá. Mas seria o A aí, né, também. Depois mais uma, tipo uma clave de sol aí meio estranha, que não tem nada, então é o A. Depois de novo a cadeirinha que não tem nada, é o A. Depois ele tem um traço com uma barriga em cima. Isso a gente já estudou. Isso aí é o I. E essa letra é o P. Então ele é o Pi. Vocês têm que identificar só o I, tá? Não se preocupa com o P, não. Então aí você vai ver que tem um I. Na do lado tem um traço, que é o A. Na do lado não tem nada de que a gente estudou até agora, então é o A. Na do lado é uma minha mini pegadinha. Tem uma barriguinha aí do lado, ela não tá embaixo. E esse aí é o U. Ele é o U pegadinha do malandro, né? Então, se você nunca viu isso antes, essa letra é o R, né? E ele faz assim, a gente vai estudar isso mais pra frente. Quando o U entra junto com o R, ele não entra embaixo, ele entra grudado junto. Vocês iam perder, de repente, esse U aí, não iam entender. Mas ele tá aí no meio. E tudo bem vocês perderem, porque foi pegadinha mesmo. A próxima tem um traço com acento em cima. A gente já sabe que esse é o. A próxima tem uma barriguinha embaixo, que é diferente das outras barriguinhas. Então esse aí é o U curto, U. Então a gente viu até agora já 1, 2, 3 U's longos, 4 U's longos. E agora a gente está vendo um U curto. Do lado desse U curto tem um traço com a barriguinha em cima, que é o indicador do I curto, como a gente acabou de ver um também ali mais para trás. Depois você vai ver que não tem nada, é o A. Depois você vai ver que não tem nada de novo, é o A de novo. Depois você vai ver que tem uma barriguinha embaixo igual a que a gente acabou de ver, e esse é o U curto. Do lado você vai ver que tem um traço, e é o A. E do lado você vai ver de novo aquele tracinho, aquele acentinho embaixo, que é indicando que não tem nenhuma vogal aí. Então essa é a letra, é a consoante M. E como ele não tem nada, ele vai ficar Então essa palavra vai acabar com né? Vocês sabem que o A, né, por causa do tracinho, e o M, Holland, que é o M sem a consoante, ele fica Última linha, já começa com um traço com uma barriguinha em cima, que a gente sabe que é o I. Do lado não tem nada, é o A. Do lado tem uma barriguinha embaixo, que é o U longo. Do lado tem um traço, mas com um negócio em cima, que a gente ainda não estudou. Esse traço é o indicativo do A longo. E esse trocinho em cima, a gente vai ver esse mais pra frente, ele é uma indicação do R, mas não se preocupa com isso agora. Do lado tem não tem nada, então é o A. Do lado vocês veem que tem o traço, então é o A. Do lado, de novo, tem um traço, de novo com um trocinho em cima, é o A também. Do lado, de novo, tem um traço, então é o A de novo. Do lado não tem nada, então é o A. De novo não tem nada, é o A. De novo não tem nada, é o A, com um pontinho em cima que a gente ainda não estudou. E para terminar, você vai ver que tem aí uma letra qualquer aí muito estranha, com 2 traços e um traço. Isso é uma pegadinha, porque essa letra aí é o X, e ele inclui um traço, né, na letra. E um traço com acento em cima é o quê? Traço com acento é o O. Então, se você identificou aí como O, você tá certo. Não tem nenhuma vogal que são 2 traços com um acento em cima. Então a gente não viu isso, né, até agora.
Como a gente não viu, o teu trabalho aqui era identificar esse traço com acento. Você fala, aí tem um O. Se fosse um traço com 2 acentos, seria o O, que não vai estar aqui presente nesse shloka. Do lado tem um traço com uma barriguinha em cima, de novo mais um I curto. A gente já viu alguns desses Is, né? 1, 2, 3, é o quarto I curto que a gente vê. Do lado tem 2 traços, né, longos, então esses 2 traços na verdade é um traço só, o primeiro traço faz parte da consoante e o segundo é a vogal A aberto. Do lado não tem nada, então é o A fechado, e do lado tem um traço com uma barriga em cima que é o I, é o nosso quinto I. Foi, hein? Aqueles de vocês que estão vivos e acompanharam o vídeo até aqui, parabéns, vocês são guerreiros Jedi praticamente do sânscrito, né? Se não ficou claro, revisa esse vídeo, dá uma olhada. O seu dever de casa dessa semana para a próxima semana é revisar todas as vogais. Então, repassar todos os shlokas que a gente já viu até agora. A gente já está no shloka número 7. Então, repassa todos os shlokas que você viu até agora e vai catando as vogais. Eu sei que é difícil, às vezes é chato, mas essa revisão é fundamental para a gente ir gradualmente incrementando o nosso sânscrito. Percebe que isso aqui não é um curso de sânscrito, você tem cursos excelentes de sânscrito, inclusive o canal do Jonas Massete tem uma série de sânscrito que eu recomendo, se vocês tiverem vontade de se aprofundar um pouco mais nisso. Então, o meu objetivo não é ensinar sânscrito para vocês e tal, é ir dando pinceladinhas para quando vocês menos perceberem, daqui a um ano, quando a gente acabar esse e o próximo capítulo, vocês vão estar identificando já coisas e começando a navegar o sânscrito de outra maneira. É isso que eu espero que aconteça. Então, esse era o shloka e o minutinho de sânscrito que eu queria ver com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê no próximo vídeo.